Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao quarto capítulo do livro Mulheres Posicionadas da Bíblia. Nós vamos falar sobre Abigail. Hoje a live está um pouquinho diferente. Por quê, gente? Porque a live caiu e eu perdi. Mas para não deixar você sem nenhum conteúdo, eu estou gravando aqui. Então, vou passar em alguns pontos para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Primeiro ponto que eu quero falar sobre Abigail, a história dela a gente encontra lá em 1 Samuel 25, né? Então, a gente vai encontrar todo o contexto da história de Abigail. E a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que ela era muito bonita e o marido dela era muito rico. Então, quem olhasse assim, ia falar, nossa, a família é perfeita. Mas quem olha mais profundo percebe que essa família não tem nada de perfeito, muito pelo contrário. Abigail enfrentava sérios problemas com este marido, Mas a gente aprende a ser uma mulher sábia, inteligente, sensata igual a Abigail. É para isso que a Bíblia deixa essa história tão maravilhosa para a gente aprender com essa mulher incrível que é a Abigail. E a gente vai perceber, gente, que Abigail, ela não se deixou levar. Ela não se deixou levar por quem aquele homem era. E sabe que muitas vezes algumas pessoas passam pela nossa vida deixando a sua amargura, deixando a sua maldade, deixando a sua grosseria, a sua, insensatez. Mas nós temos que aprender com essa mulher a não se contaminar com o que os outros fazem ou falam. Encontrar esse equilíbrio é primordial para nossa sensatez, para o nosso equilíbrio psicológico, mental, né? E Abigail, ela conseguiu fazer isso. Abigail não mudou a essência dela, gente. Ela não deixou de ser aquela mulher incrível que ela foi. Ela não se contaminou com amargura, com um sentimento de vingança. Não, de jeito nenhum. Abigail foi uma mulher que manteve a sua essência, manteve quem ela era. Ela não mudou a sua essência por conta da maldade de quem aquele homem era na vida dela, tá? Então, fica aí a primeira lição para a gente aprender com Abigail. Nós temos que entender quem nós somos e não permitir que sejamos contaminadas pelo que os outros fizeram para nós, o que os outros falaram para nós. Será que a gente consegue ter essa maturidade? É muito importante desenvolvermos isso em nós, tá? A gente vai observar também que Abigail, eu trago um pouco da questão da paternidade, tá? Nesse livro eu vou falar um pouco sobre a importância da paternidade na vida do ser humano. E como o nome Abigail do hebraico significa meu pai é alegria, alegria do meu pai, então eu me permiti entender que havia uma relação saudável entre Abigail e o pai dela. Até porque um pai que coloca um nome desse no filho é porque ele realmente amava a filha, né? E queria que todo mundo soubesse que ela era a alegria dele. Então, existia possivelmente um bom relacionamento entre eles. E isso reforçou essa identidade de quem Abigail era. E em situações, né, difíceis como ela passou. Então, é muito importante a gente entender que a paternidade, ela tem um lugar na nossa vida. E eu sei que muitas mulheres sofrem com isso, muitas mulheres têm dificuldade, né, de entender a importância que é ter um pai na sua vida. Muitas não puderam ter, muitas tiveram dificuldades, tiveram histórias tristes com seus pais, mas aqui no livro eu consigo trazer uma forma nova de você entender, né? Qual o papel desse pai na sua vida, até onde você tem que deixar ele ir, né? Qual é o lugar dele na sua vida? Então, eu trago isso por quê? Porque se você não entender isso, você vai começar a repetir padrões, né? Você vai começar a repetir comportamentos e acaba escolhendo pessoas erradas
para fazer parte da sua vida. Então, é muito importante resolver a paternidade. Ah, Carla, mas meu pai já se foi, ou então eu tive um péssimo pai, eu tenho um péssimo pai, meu pai é ausente, meu pai não se importa comigo. Eu não sei qual é a história que você tem com o seu pai, mas eu sei que é importante você saber aonde ele deve estar na sua vida. Entender que ele foi um instrumento usado para te trazer existência, é importante ele ter esse lugar, mas que às vezes você gerar demais expectativas na pessoa, na outra pessoa, te frustra demais, né? Então, saber aonde este homem vai ficar é muito, muito importante. A gente precisa entender que essa libertação, ó, eu coloco até aqui, ó, a verdadeira libertação ocorre quando colocamos o pai no lugar que ele merece, sem expectativa do que ele deveria ser ou fazer por nós. Então, tirar essa expectativa que fica corroendo dentro de você. Ah, ele precisava ser assim, ele precisava ter feito isso, eu precisava dele aqui, eu precisava. E você não avança, você sempre fica presa nesses sentimentos, né? É importante você deixar ir, né? Olhar para ele, sair dessa visão de filha e olhar para ele como um ser humano que muitas vezes não recebeu amor, não sabe dar amor, não sabe lidar com situações, não sabe resolver problemas, precisa de uma cura, precisa de Deus, enfim. Você entender este homem, né, não como o seu pai, mas como um ser humano, igual outros que tem aí, é igual eu e você, né, que a gente precisa ser tratado em várias coisas. Então, quando você consegue olhar para ele de uma outra maneira, então o seu relacionamento vai mudar, entendeu? Você vai entender diferente, vai ressignificar algumas coisas dentro de você em relação a ele. Então, colocar ele nesse lugar, ele foi uma pessoa importante para me trazer existência. Ah, Carla, mas ele me trouxe muito sofrimento. Mas Deus, Pai Celestial, é aquele que cura suas feridas. E ele vai entrar nesse lugar, ele vai fazer esse papel. Ele vai estar presente ali com você. Então, associar então Deus, trazer Deus para este lugar que somente ele preenche, somente ele é capaz de resolver, né? Ame a sua existência. Eu até trago uma situação que eu falo a respeito do meu aniversário. Eu fico feliz quando eu faço aniversário. Por quê? Porque eu fico pensando, gente, um dia Deus pensou em mim, um dia Deus, ele me planejou, né? Ele me trouxe existência para que eu fosse eterna, para que eu nunca mais deixasse de existir. Então, ele me amou. Então, você amar a sua existência, aceitar esse amor de Deus por você, aceitar a sua vida é muito importante. E querendo ou não, seu pai faz parte disso. Seu pai foi um instrumento para você trazer você à existência, tá? Então, liberar o pai é, na verdade, libertar a si mesma. Então, fica aí, mas uma pincelada que eu tô falando aqui, mas aqui eu aprofundo, tá, gente? Então, se você ainda não adquiriu o livro, tem na Amazon ou na loja FM Store, mas mergulhe nesse assunto, mergulhe nisso, encare isso de frente, para você romper com tudo que te impede de avançar. Você precisa romper com tudo que te impede de avançar, tá? E superar o que você precisa superar. Aí, esse capítulo, gente, eu falo sobre vários assuntos, viu? Muito interessante. Esse é o capítulo, acho que é o mais longo, mas eu falo sobre vários assuntos interessantes. Falo a respeito da gente aprender a cuidar do nosso corpo, da gente nos amar, né? Então, a gente ser bem resolvida com a nossa mente, ser bem resolvida com a nossa paternidade, ser bem resolvida com o nosso corpo. Isso é muito importante, tá? Eu falo que muitas vezes a gente tá tendo comportamento autodestrutivo. Então, sem perceber, a gente tá aos poucos nos matando. Então, a gente precisa aprender
a renunciar a algumas coisas que faz mal para nossa saúde, né? Eu lembro que eu tava tomando refrigerante, eu conto isso no livro. Tava tomando refrigerante e eu falei, nossa, isso aqui, pensei comigo, isso aqui é um veneno. E aí Deus falou para mim assim, por que você quer morrer? Você tá tomando veneno por quê? Você quer morrer? Eu falei, claro que não, né? Ele falou, mas você tá agindo como quem quer, né? E às vezes é isso, a gente, sem perceber, né? A gente tá comendo, se alimentando, sabe, de coisas que tá nos levando a uma enfermidade, a uma situação, muitas vezes, autodestrutiva mesmo. Então, a gente precisa aprender a cuidar da gente, a cuidar da nossa autoestima, a gente realmente se amar, se valorizar, tá? Então faz parte da nossa vida também esse cuidado, tá bom? Uma outra coisa que eu vou tratar aqui no livro é a respeito dos relacionamentos tóxicos, como lidar com pessoas tóxicas. Algumas a gente consegue ficar longe, cortar a relação e seguir. Agora, algumas vai estar ali fazendo parte da nossa vida em algum momento ou por muito tempo, enfim. Depende da situação de cada um. Então, como aprender a lidar? E a Abigail, ela aprendeu por muitos anos a lidar com aquele homem tóxico. E ela, Deus fez a vingança dela, Deus a livrou daquele homem, né? Deus fez a obra. Então, aqui eu trago também algumas reflexões sobre isso, tá bom? Uma outra coisa que eu trago no livro é a respeito de como ela praticou Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor. O quanto aquela mulher teve uma sabedoria para saber lidar, gente, com Davi, que estava numa fúria. Então, primeiro, ela não entrou em fúria, isso é muito importante a gente entender. E segundo, ela usou as palavras certas com sabedoria para acalmar aquele homem. E a partir disso, ela trouxe um ativamento de identidade na vida de Davi. Ela foi uma mulher profética, ela foi uma mulher posicionada que ativou Davi novamente, trouxe Davi pro eixo, trouxe Davi pro propósito. Lembrou ele, falou: Davi, essa batalha não é sua, Davi. Davi, o Senhor te levantou para lutar as batalhas dele, né? Aquela batalha que Davi estava entrando era uma batalha pessoal, porque ele não gostou da atitude de Nabal, mas não porque era algo contra Deus, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas, elas entram em brigas o qual não é para estar, né? E Abigail tinha essa sabedoria e trouxe isso para Davi. Lembrou dos feitos de Davi com a funda, quando matou Golias, e trouxe Davi para o seu futuro, lembrando ele: olha, Davi, lembra, você vai reinar. Ou seja, volta para o teu propósito, entendeu? Não perde o foco. Em outras palavras, Abigail trouxe aquele homem, além de abaixar o furor dele, ainda trouxe aquele homem para a realidade que ele precisava se lembrar, né? Então, ativou a identidade de Davi. Isso é poderoso. Mulheres posicionadas ativam identidades. Mesmo diante de crises, mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de situações complexas que a gente olha e fala assim: nossa, meu Deus, e agora? Né? Então, ela não perdeu o controle, muito pelo contrário, ela foi completamente sábia. Então, fica aí também esse aprendizado de Abigail. E diante disso, gente, eu trago também uma reflexão que ela amou o inimigo, né? Ela viveu a palavra de Jesus, de Mateus 5,44, quando ama o inimigo. O fato dela não querer que a destruição chegasse até a casa dela, o fato dela não querer a tragédia chegando até o lar dela, o fato dela não querer perder a vida dela, ela amava os servos dela, então ela não queria que a tragédia chegasse até eles. Uma mulher que poderia perder tudo, poderia ser morta também. Então a gente aprende com Abigail a se amar. A amar quem está à nossa volta, a amar até mesmo o nosso inimigo. E esse tipo de amor do inimigo, gente, não é um amor assim, de paixão, não. É um amor de fazer o bem,
ainda que aquela pessoa faça o mal, eu não vou fazer o mal, eu vou fazer o bem. Porque fazer o bem nos protege. Nós estamos protegidos, porque imagine, quando você se ira, você sai de si, você não sabe do que você é capaz de fazer e depois você vai ter que lidar com essas consequências. E é terrível você ter que lidar com o peso na consciência, é terrível você ter que lidar com as consequências que muitas vezes são trágicas, que não tem como voltar atrás. Então, saber não se envolver com o seu inimigo fazendo o que ele quer é de certa forma amá-lo, né? Não querendo o mal dele. Então, a Abigail nos ensina, gente, muitas coisas mesmo incríveis, assim. Ela é uma mulher extraordinária. A Abigail, para mim, assim, é uma mulher incrível. Então, a gente aprende muito com ela. Sobre maturidade, né? Sobre ser bem resolvida, sobre ser posicionada, segura de si, sabe? Uma mulher cheia de sabedoria do alto, estratégia. Ela usou estratégia ali, como falar com Davi, como que eu vou fazer. Foi incrível. Então eu finalizo aqui com essa reflexão: quem é você diante das dores, das ingratidões e das traições? Diante de tudo que tem enfrentado, como tem respondido? Quando se olha no espelho, o que vê? Uma mulher que se perdeu de si mesma, que se deixou consumir pela dor e pela amargura? Ou você vê uma mulher que, assim como Abigail, escolheu permanecer firme na sua identidade, mesmo em meio ao caos? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Mesmo diante de caos, diante de dificuldades, diante de dias difíceis, não perca a essência de quem você é. Não deixe que ninguém te contamine. Não perca a sobriedade, sabe? Não perca quem você é. Não se perca, sabe? Muito pelo contrário, se ache em Deus. Quando essas coisas acontecem, a gente não imagina do que nós somos capazes. Com Deus, o Senhor nos capacita para a gente vencer tudo, superar tudo. Amém? Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Está aqui o livro Mulheres Posicionadas da Bíblia, esse livro incrível que vai mudar o seu entendimento e a sua visão sobre posicionamento, sobre ser uma mulher de Deus. Amém, gente? É isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã teremos mais uma live e com um sorteio. Deus abençoe.